Salve lá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. O meu nome é Romeu Volela, eu sou mestre e doutorando em filosofia e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Esta playlist é a continuação dos episódios que nós conversamos sobre o culto a Dioniso e o culto a Orfeu. Nós estamos falando sobre os filósofos pré-socráticos, aqueles grandes pensadores que vieram antes de Sócrates e ajudaram a delinear aquilo que vai se tornar a filosofia grega clássica, que vai influenciar profundamente a forma de pensar do homem ocidental. O precursor desta forma de pensar, pelo menos esta é a história oficial, contada pelo Bertrand Russell no livro A História da Filosofia Ocidental, no volume 1, é o nosso amigo Tales de Mileto. Então vamos conhecer a história do primeiro, entre aspas, filósofo e vamos ver qual é a tese, o que ele nos propõe de diferente nesse primeiro passo da longa história do pensamento. Bem, quando eu digo, entre aspas, que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, entre aspas, é porque nós não podemos supor que antes de Tales de Mileto não tenham existido outros pensadores, outros homens que faziam perguntas filosóficas. É quase certo que sim, que existiram. Então, esse entre aspas é porque esta é a história oficial. Sempre você vai ter que colocar um ali e falar, não, começou com este aqui. Antes dos pré-socráticos, o relacionamento dos gregos com perguntas filosóficas, de onde nós viemos, quem criou o mundo, vinham de onde? Vinham, em linhas gerais, das religiões oficiais das cidades-estados gregas, alimentada por três obras: a Ilíada e a Odisseia, que foram escritas por Homero, e você já aprendeu aqui no canal do Bora Pensar que Homero não foi uma pessoa, foram vários poetas que ao longo de 200 anos escreveram essas duas obras clássicas, a Ilíada e a Odisseia, obras clássicas da civilização ocidental, e um terceiro livro que se chama Theogonia. Theo, Deus, gonia vem de Gênesis, que significa nascimento, origem, o nascimento dos deuses, o surgimento do mundo, a organização do universo, essas informações estão todas no livro Theogonia, do escritor Hesíodo. Então, o conhecimento que os gregos tinham vinham destas obras, que eram tratadas como oficiais pelas cidades-estados, inclusive tinham sacerdotes, tinham as deusas oficiais, os templos oficiais, eram religiões oficiais do Estado. Bem, o que acontece com Tales de Mileto? Se inicia uma forma nova de reflexão que é muito característica dos pré-socráticos. O Tales de Mileto, ele se torna o primeiro filósofo porque ele vai romper com esta forma religiosa de explicar os acontecimentos do mundo. De que forma? Primeiro vamos falar da cidade de Mileto. É Tales de Mileto porque ele nasceu na cidade de Mileto, que era uma cidade que existia ali na Ásia Menor. Era uma cidade comercialmente muito próspera, tinha relações com o reino da Lídia, que por sua vez tinha relacionamento econômico e cultural com a Babilônia. Eu estou dizendo isso porque é da Babilônia que vem o conhecimento de astronomia que vai chegar até Tales. Tales manjava muito de astronomia, mas ele tinha um conhecimento prático. Por exemplo, ele previu um eclipse no ano de 585 a.C., mas ele não sabia o que estava por trás do eclipse, ele não sabia o que causava, ele simplesmente sabia que, por exemplo, a cada 19 anos acontecia algum eclipse. Então ele tinha muito conhecimento prático de astronomia e também, por causa do relacionamento comercial e cultural que a cidade de Mileto tinha com o Egito e o fato do Tales de Mileto ter viajado ao Egito, ele trouxe deste lugar conhecimentos matemáticos, mais especificamente relacionados à geometria. O Tales de Mileto sabia, por exemplo, calcular a altura de uma pirâmide através da sua sombra, provavelmente através de algum método de proporção relacional. Então podemos dizer que foi o Tales de Mileto que levou o conhecimento matemático do Egito
para a Grécia, e depois esse conhecimento acabou sendo difundido no mundo grego. Mas não foi ele que criou. E ele, mais uma vez, ele tinha um conhecimento muito prático de como usar o conhecimento matemático, da mesma forma que ele tinha esse conhecimento prático relacionado à astronomia. E tem um detalhe interessante, que é uma história pitoresca relacionada ao Tales de Mileto, é que ele fez fortuna com essas histórias de previsões astronômicas. Ele conseguiu prever, num determinado inverno, que o ano seguinte iria ter uma colheita muito farta de azeitonas. Bom, o que ele fez? Ele alugou todos os armazéns da cidade de Mileto e região, e nesse ano seguinte a este inverno, realmente a colheita de azeitonas foi fartíssima, e os produtores precisavam o quê? De lugar para armazenar e tratar as azeitonas. E estavam na mão de quem? Todos estes armazéns? Na mão do nosso amigo Tales de Mileto. Então ele alugou a um preço barato, sublocou estes armazéns num preço altíssimo, fez fortuna. E ainda falou o seguinte, ó, que os filósofos, se eles quiserem, eles fazem fortuna. Eles só não fazem porque não querem. Mas o objetivo do filósofo não é enriquecer. O objetivo, a ambição do filósofo é outra. É o quê? É buscar o conhecimento. Eu preciso aprender a enriquecer com o Tales de Mileto para parar, deixar de ser um filósofo pé de chinelo. Bom, outras coisas importantes são relacionadas ao Tales de Mileto. Mais especificamente, a sua tese filosófica. Qual que é a tese filosófica do Tales de Mileto? Ele vai dizer o seguinte: tudo que há, toda essa fartura, essa diversidade de vida, de espécies, essa diversidade entre os homens, tudo isso veio da água. Então a tese de Tales, ela é muito simples, ela não é muito sofisticada, eu não tenho muito o que falar. Porém, ele é muito importante. Por que o Tales é muito importante? Porque quando ele diz que tudo veio da água, que tudo se originou da água, o que ele fez? Ele rompe com o paradigma religioso. Rompe no sentido de quê? No sentido de buscar uma explicação natural para fenômenos naturais, para questões universais. De onde que nós viemos? De onde que veio toda essa vida? O Tales vai falar, olha, talvez tenha vindo da água e não dos deuses. Gente, isto é muito disruptivo. Esta forma de pensar vai lançar as sementes do pensamento grego clássico, que é um pensamento livre, é um pensamento que está solto, né? Ele se distancia do pensamento religioso e inaugura uma nova forma de investigação e de especulação, não é que rompe totalmente com o pensamento religioso, mas abre novas frentes. Você tem que entender o seguinte, ó, quando nós falamos de conhecimento, há três formas de você produzir conhecimento. Uma é o conhecimento religioso, que geralmente é um conhecimento revelado. Revelado por quem? Revelado pelas esferas superiores. Seja lá o que for isso, não vou entrar aqui no mérito disto. Mas quando nós falamos do conhecimento revelado por Jesus, revelado por Maomé, revelado pelo Allan Kardec, nós sempre estamos falando de um saber que veio de cima para baixo. E depois de revelado, difundido, ele se torna dogmático. Porque quem é você para questionar um saber que veio do alto? Não é que não possa haver verdades aqui na esfera religiosa. Eu acredito sim que as religiões transmitem alguns princípios que me parecem ser verdadeiros. Porém, é necessário cautela, é necessário investigar e é necessário o quê? Debater essas verdades, o que nem sempre um crente religioso está disposto. Bom, mas esse é um tipo de saber. O outro tipo de saber, que é o saber que é inaugurado pelo Tales de Mileto, é um saber filosófico-científico. Por que é filosófico-científico? Porque nesta época ainda não existe a filosofia e a ciência. Então, quando o Tales diz que tudo veio da água, ele propõe uma forma nova de pensar, que é uma mistura de filosofia e ciência. E essa forma, eu diria até que o Tales de Mileto, ele é mais um cientista do que um filósofo. Então é isto, né? A importância de Tales de Mileto, quando nós dizemos que ele é o precursor da filosofia, é porque ele vem com essa proposta nova, ele rompe um paradigma e ele lança as sementes do que vai se tornar a próspera e frutífera filosofia grega.
Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Tales de Mileto é só o primeiro filósofo de muitos pré-socráticos que vão pintar por aqui. Peço a você que ajude o Bora Pensar a se fortalecer. Como? Me siga lá no Telegram, que eu compartilho um monte de coisa bacana que eu não compartilho aqui. Se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as notificações e não perder nenhum episódio. E compartilhe com seus amigos para o canal do Bora Pensar ganhar atração, ganhar força. É isto. Desejo a todos vocês que fiquem bem, se cuidem com o coronavírus. Um fortíssimo abraço e fui!